Louvado seja Deus, que prazer estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua sabedoria, de clicar nesse vídeo, de assisti-lo até o final. Você está sendo sábio, está sendo sábia em clicar nesse vídeo e assistir até o final, porque você vai aprender coisas profundas. Eu acredito que você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu na vida e vai ser de grande edificação. Aleluia. Muitas pessoas não querem aprender a palavra, mas você está expressando interesse em aprender a palavra e isso é maravilhoso, certo? Então vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é discípulo ou filho? Discípulo ou filho? A realidade é que muitas pessoas elas fazem pouco caso do fato de serem filhas de Deus. Acham que é algo comum, não é verdade? Eu sou filho de Deus, filha de Deus. E aí pessoas supervalorizam o fato de serem discípulos do Senhor. Não, é filho é coisa básica. Mas agora, ser discípulo do mestre que é o fato. Mas nós vamos ver na realidade que é diferente. A grande bênção do Evangelho é nós nos tornarmos filhos de Deus, fazermos parte da filiação, da família de Deus. Esta é uma grande bênção para todos nós, termos recebido a capacidade de Deus de sermos seus filhos. Mas já vamos ver na palavra de Deus e vai ser muita bênção para a sua vida. Certo? Então quero ler com você em Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 27. Lucas 14, do 25 ao 27 diz-nos assim: Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Então veja só, muitas pessoas naquela época elas queriam Jesus apenas para serem abençoadas, receber a cura, receber o milagre, mas não queriam um comprometimento maior com o Senhor. Eles olhavam Jesus como exemplo, como modelo, mas não queriam Jesus como Senhor da vida deles ou Jesus como Salvador da vida deles. A realidade é que, pelo fato de muita gente naquela época serem discípulas do Senhor, isso não garantia para elas a salvação. Porque a Bíblia nos fala em João capítulo 6, quando Jesus faz um discurso ali firme, a Bíblia diz que muitos discípulos já não andavam mais com ele. Isso é só você conferir na sua Bíblia. Em João 6, muitos discípulos já não andavam mais com ele. Então é importante que as pessoas entendam claramente a palavra de Deus. Então, Jesus, em outras palavras, Jesus estava falando, já que vocês não, a Bíblia diz aqui, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, já que vocês não querem algo mais, além de serem abençoados por mim, vocês não me querem como Senhor, como Salvador de vocês, vocês me veem apenas como um modelo, vocês me veem apenas como um exemplo. Então, olhando para mim, para o meu exemplo, o nível ele é elevado, porque o Senhor ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, que ele se despiu da sua glória e veio ao mundo como homem. Como homem foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Então, Jesus abriu mão de tudo para vir a este mundo para morrer na cruz por nós. Até esse dado momento, a cruz de Cristo não havia chegado.
Então Jesus fala para eles: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam negar a vida de vocês, tomar a cruz de vocês e me seguir. Hoje, como naquele momento já falei, a cruz de Cristo não havia chegado. Então, se eles queriam Jesus como exemplo, como modelo, eles teriam que fazer como Jesus Cristo. Cristo ele carregaria a sua cruz, ou seja, iria para a cruz e sofreria em favor de todas as pessoas. Então, se eles olhavam para Jesus como modelo, eles deveriam carregar a cruz deles. Hoje, como Cristo já foi para a cruz, nós devemos olhar para a cruz de Cristo, nós devemos nos apoiar na cruz de Cristo. Mas isso não altera o fato que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e vivermos uma vida de renúncia. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não temos que fazer a nossa vontade, nós temos que fazer sim a vontade do Pai. Como a Bíblia fala lá em Coríntios, que Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Aleluia! Então a maioria das pessoas ali que seguia Jesus, as multidões olhavam ele como um exemplo, como um modelo. Então o modelo é elevado. Já que vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam, ter uma atitude elevada. Se vocês olham para mim como modelo, a atitude é elevada. Eu deixei tudo, eu vou tomar a cruz, então vocês precisam deixar tudo. Vocês precisam negar a vida de vocês, tomar a cruz de vocês. E como eu disse, hoje nós olhamos para a cruz de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. E vamos seguir então no nosso estudo. Então, queridos, o discípulo, nós cremos no discipulado, é claro. Eu creio no discipulado, eu ensino a palavra de Deus, eu tenho um prazer em ensinar a palavra de Deus, estou aqui agora ensinando a palavra de Deus para você. Nós cremos no discipulado, mas nós não podemos colocar o fato de ser discípulo maior do que ser filho. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui para você. Não podemos supervalorizar o discipulado, no sentido que eu sou discípulo, e fazer pouco caso da nossa filiação, fazer pouco caso que nós nos tornamos filhos de Deus. Não, o fato de sermos filhos de Deus é algo glorioso, é algo tremendo, é algo maravilhoso. E a Bíblia diz-nos então, queridos, o fato das pessoas serem chamadas de discípulas naquela época foi até o livro de Atos. Depois começaram a respeito da filiação, de serem chamados de filhos. Então, a Bíblia nos fala em Atos 11, 26, diz-nos assim: e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aleluia! Então nós temos que entender a realidade do novo nascimento. Entender que nós nos tornamos filhos de Deus. E isso é glorioso, isso é precioso. Em Romanos 8,16, a palavra diz-nos assim, 16 e 17. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a Bíblia diz, o Espírito mesmo testifica que somos filhos de Deus. Não apenas discípulos, mas nós somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Em 1 de João 3:1 diz-nos assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Então veja só que tremendo, que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados discípulos do Senhor.
Não, sermos chamados filhos de Deus. E aí ele afirma, e nós o somos, na verdade, filhos de Deus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero compartilhar com você duas coisas maravilhosas aqui que Deus revelou para mim. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Falo com sinceridade para você. Eu nunca tinha ouvido nada igual. E você vai aprender nesta hora. Em João capítulo 8, texto conhecido, diz-nos assim, verso 31 e o 32 e o 36, diz-nos assim. João 8, 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sois ou sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos entender isso. Então, muitos judeus creram em Jesus, acreditavam em Jesus, acreditavam no ministério de Jesus. Muitos judeus, por outro lado, combatiam contra Jesus, eram totalmente contra o mestre. Então, Jesus aqui, está bem claro, Jesus dizia aos judeus que creram nele. Veja só, aqui esse grupo eram os judeus que estavam crendo no Senhor, certo? Ele coloca aqui uma condição. Ele disse, se, é uma condição. Se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, se vocês permanecerem, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja só. E diz, e conhecereis, então conhecereis a verdade vos libertará. Diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus eram contra, não, mas nós não somos escravos de ninguém. Então, queridos, vamos entender esse texto maravilhoso aqui. Jesus colocou uma condição para eles: se vocês permanecerem no meu ensino, vocês serão meus discípulos. Então, após isso, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai tornar vocês livres. Então veja só o que Deus me revelou. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Aleluia. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Jesus estava indo no seu ministério terreno. Ele havia falado para os discípulos, olha, o Espírito Santo está convosco, mas ele estará dentro de vós. É necessário que eu vá, porque se eu não vier, o Espírito da verdade se eu não for, melhor dizendo, o Espírito da verdade não virá para vós. Então, aí eu fico pensando assim, o Espírito de Deus não estava na terra? O Espírito de Deus está, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! Então, o próprio Cristo disse, o Espírito, ele está com vocês, mas ele estará em vós. Então, eu entendo, tá? É um entendimento meu. Jesus precisava passar pela cruz, precisava morrer, ressuscitar e ascender ao céu, se assentar à destra do Pai como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. Então, legalmente, pegue isso no seu espírito, legalmente, o Espírito de Deus, ele poderia habitar na vida do ser humano. Legalmente, ele poderia operar a salvação no espírito do ser humano. Então, legalmente, ele poderia agir, habitar dentro das pessoas. Esse é o entendimento que eu tenho. Jesus precisava retornar para o céu para o Espírito Santo fosse legalmente autorizado para
transformar o ser humano e habitar dentro do ser humano. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até Cristo ir para a cruz as pessoas não nasciam de novo. Então veja só, o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos e meio. Então entendemos que quando Jesus fala isso, o seu ministério já estava acontecendo e a Bíblia nos mostra isso. Então faltava menos de 3 anos e meio, quando Jesus fala isso, faltava menos de 3 anos e meio para que de fato eles conhecessem a verdade. Mas pastor, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Sim, com certeza, mas pegue isso no seu coração. Era necessário a revelação do Espírito Santo no coração das pessoas. Aleluia! Eles não eram nascidos de novo, eles não eram convertidos. Lembra que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar você e eu roguei por ti, e Jesus diz no futuro, quando tu te converteres, ajuda os irmãos, fortalece os irmãos. Então Jesus fala no futuro, quando tu te converteres, e não era convertido, não era nascido de novo, porque as pessoas não nasciam de novo até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Antes ali as pessoas não nasciam de novo. Após Jesus morrer e ressuscitar, lá em João 20, Jesus assopra sobre seus discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Entendemos que ali os discípulos nasceram de fato, nasceram de novo. Então as pessoas não nasciam de novo. Então, veja só que interessante isso. Jesus disse, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, após isso, vocês vão conhecer a verdade, ou seja, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar, o Espírito de Deus vai trabalhar no coração de vocês, a palavra, a verdade vai se tornar viva dentro de vocês e vocês de fato vão conhecer a verdade e a verdade vai tornar vocês livres. Que maravilha! Então, queridos, muitos têm o entendimento intelecto da palavra de Deus, da verdade, e isso não torna elas livres. Mas quando tem a ação do Espírito Santo, aleluia, quando o Espírito Santo vivifica a palavra de Deus num coração, que realmente a verdade se torna viva dentro da pessoa, aí sim, a verdade pode tornar a pessoa livre. Que tremendo isso, que glorioso isso, hein? Isso Deus me revelou, hein? Aleluia, talvez para você talvez já conhecesse isso, mas eu não conhecia, algo tremendo, algo profundo. Aleluia, Jesus disse, então vocês conhecerão a verdade. Num futuro próximo, vocês vão conhecer a verdade, e eles conheceram com a ação do Espírito Santo dentro deles. Aleluia, que tremendo, que glorioso isso. Aleluia. Aí você pode pensar assim, pastor, me tira uma dúvida, pastor. Se o fato de sermos filhos é algo maior do que ser discípulo, você viu aqui, Jesus disse, vocês permanecerem no meu ensino, vocês serão meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade e a verdade tornará vocês livres, ou seja, vocês vão se tornar filhos. Oh, glória, aleluia. Mas voltando, pastor, me diga uma coisa, me tira uma dúvida. Jesus, ele falou em Mateus 28, e pastor, aí já é Jesus ressuscitado. Jesus já tinha ido para a cruz, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Por que Jesus mandou em Mateus 28 fazer discípulo, pastor? Por quê? Me explique. Vou explicar para você. É uma outra revelação que Deus me deu e vai estar ajudando você. Mateus 28, 19 diz-nos assim, e o 20. Portanto, ide, Jesus já havia ressuscitado, diz todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora, pastor, eu saí dessa. Jesus mandou ir fazer discípulo, e Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Como é que o senhor me explica isso, pastor? Eu vou te explicar, pela revelação que o Espírito de Deus me deu. Jesus já havia ressuscitado, então ele ordena os seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. O discipulado é ensinar a palavra de Deus. O discipulado é compartilhar a verdade da palavra de Deus com as pessoas. E tá certo isso? Então Jesus aqui é no imperativo, ide e fazei discípulos. Então esta é a revelação que o Espírito Santo me deu. Fazer discípulos, nós podemos. Tanto é que está no imperativo, ide e fazei discípulos. Fazer discípulos, nós podemos. Agora, filhos, só Deus pode fazer. Oh, aleluia! Discípulos, nós podemos fazer. Agora, filhos, só Deus pode gerar, só Deus pode fazer. A Bíblia diz, João 1,12, a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Discípulo nós podemos fazer, mas filhos só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar uma vida. Só Deus pode manifestar no espírito de uma pessoa a vida eterna, a natureza dele. Aleluia! Por isso Jesus falou para Nicodemos de João 3, é necessário nascer do alto, é necessário nascer de cima, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de Deus. E só o Espírito de Deus pode operar no espírito de uma pessoa e transformar a vida de uma pessoa. Então, para nós concluirmos esse vídeo, ficou um pouco extenso, mas glória a Deus, é benção para a tua vida. Aleluia! Então, valorize o fato de você ser filho de Deus, de você ser uma filha de Deus. Aleluia! Eu entendo o seguinte, como eu citei para você em João 6, quando Jesus fala um discurso ali firme, muitos discípulos já não andavam mais com ele. Então, o fato da pessoa ser uma discípula, isso não torna ela filha de Deus. Mas todo filho de Deus, verdadeiro, vai ser um discípulo do Senhor, ou seja, vai aprender a palavra do Senhor e vai colocar a palavra do Senhor em prática, certo? Nem todo discípulo se torna filho, mas todo filho se torna um discípulo, um praticante da palavra do nosso Deus. Então valorize o fato de você ser um filho, ser uma filha do Senhor. Certo? Isso é muito importante, você fazer parte da família de Deus. Isso é glorioso. Certo? Então espero que tenha ajudado você. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo e semeie a palavra de Deus com muita gente em nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, até a próxima!